Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Hoje é mais um Shabbatov maravilhoso. Sábado de bênção, de paz, de tranquilidade, né? Quando nós estamos também na contagem do Homer. Hoje nós vamos por 41º, 41 dias da contagem do Homer. E hoje nós estamos novamente de volta aqui para estudarmos a Torá, a palavra do Criador, onde nós vamos aprender a viver uma vida em disciplina, com o Criador, com correção. A Torá, os mandamentos do Criador, o qual ele colocou para que o homem viesse a cumprir, e ele cumprindo, obedecendo, é claro, ele vai ter a vida eterna. Essa que é a realidade. Essa semana foi uma semana muito boa, uma semana muito especial para todos, né? Eu acredito que seja, para todos vocês. Aí, e sábado passado nós estávamos estudando com respeito a algumas coisas, só algumas coisas, com respeito ao universo. E tirando dúvidas de certas coisas. Hoje nós vamos estudar com respeito ao Jardim do Éden, o Gan Éden. O que sucedeu, afinal? Por que a rebelião? Por que a desobediência? O que realmente aconteceu ali? Os fatos. Né? Bom, em primeiro lugar, primeira pausa, você tem que entender que a escritura ela é uma ilustração de coisas figurativas e parábolas. Comparação. Como, por exemplo, a árvore, né? Tem que explicar muito sobre a respeito dessa árvore. Nós somos uma árvore. Yahushua, ele fala, um dos versículos lá na Brit Hadashah, ele diz o seguinte, que a árvore que não dá bom fruto e der mau fruto, essa árvore ela é cortada e é lançada ao fogo. Está se referindo ao quê? Ao ser humano, é claro, ao homem. Quando a palavra fala homem, ele está se referindo ao homem e à mulher, os dois. Então, o que acontece? Depois de tudo ter acabado, o temido eterno, ele senta no seu trono, ele passa a ter uma soberania, que é, na realidade, a soberania que o pessoal chama de glória, né? A soberania dele está sempre na frente dele. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Pode ficar à vontade aí, tá? Então, a soberania do Criador, do Eterno, é com o seu povo. Primeiro você tem que entender que o Eterno, ele tem aqui no planeta Terra um povo. Ele não tem dois povos, não. Ele tem um povo e esse povo, ele vai resgatar. Aí você vai me perguntar, mas onde é que está escrito isso? Está escrito no livro de Ezequias. Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 em diante até o 36. Você vai ver lá o resgate que o Eterno vai fazer com o seu povo. Simplesmente isso. Ele vai resgatar um povo que ele tem aqui no planeta. Ele não tem dois. As pessoas estão equivocadas, pessoas religiosas. O Eterno não vem atrás de religioso, coisa nenhuma.
que religião nunca pertenceu ao grupo dele. Nós judeus, judaísmos, nós sempre falamos que judaísmo não é uma religião. O judaísmo é um estilo de vida, um padrão de como você vai viver para o Criador aqui, uma separação entre você e a raça humana aqui. Porque nós estamos vivendo, é claro, os descendentes de Caim estão no nosso meio, que são os que chamamos de ímpios, né? Os ímpios, eles vão ser desrasgados da face da terra, eles vão sair daqui da face da terra. E ninguém vai sair daqui para outro lugar e morar no céu. Pessoas com essa falsa promessa de morar no céu ou em qualquer outro planeta. Não, não. Aqui o Eterno, ele fez esse planeta Terra para que todo o ser viesse habitar. A sua criatura que ele criou lá no Gaéden, a descendência de Adão e Eva, com Sete, Noa, e assim sucessivamente. E ele fala lá no livro de Ezequiel que um dia, quando ele vier para buscar seu povo, lá está registrado, aqueles que estão na tumba, aqueles que estão mortos, aqueles que estão dormindo, eles vão ressuscitar da tumba. Eles vão ressuscitar. E vai ressuscitar. Lá no livro de Zacarias, está dizendo que os primeiros a ressuscitarem vão ser aqueles que fizeram aliança com ele. Uma aliança com ele. Uma aliança física. Os circuncisados, é claro, né? Eles vão ser os primeiros. Para se cumprir o que está lá no livro de Isaías, capítulo 52, verso 1, que diz que naquele dia, quando Yahushalaim descer da órbita onde ela está e sentar na antiga Jerusalém, lá, né? É a cidade que nós chamamos de cidade santa, que é uma cidade separada, que não entra coisa impura. Ele diz lá que nenhum impuro vai entrar na cidade santa. Nenhum impuro, né? Vai entrar pelas portas de Jerusalém. Mas houve essa coisa, como sábado passado nós estávamos falando com respeito ao universo, à criação, a desobediência, a rebelião de Rassatã, aonde realmente começou o pecado. O pecado não começou no Jardim do Éden coisa nenhuma. Começou por uma rebeldia, rebelião de Samael, de ele não aceitar as coisas do Criador. Simplesmente isso. E aconteceu essa tragédia toda. Mas o Eterno, ele já sabendo, como eu falei, eu vou repetir anteriormente, que pessoas perguntam, mas se o Eterno, que ele é onisciente, onipresente, onipotente, e que sabe de todas as coisas, ele fez a primeira criatura dele, que foi Samael, o qual conhecido de Satã, se ele sabendo que ia acontecer toda essa confusão toda que está até hoje, por que ele não deu um cabo lá mesmo? Por que ele não destruiu o inimigo, né? É fácil. Porque o Eterno, toda a criatura, toda, sem exceção, todos os anjos foram criados com livre-arbítrio. Igual como nós, seres humanos. Nós nascemos e somos criados com livre-arbítrio aqui na Terra. Se você quiser viver de bem com o Criador, você vive. Se você não quiser, você não vive. Aí está o estado do livre-arbítrio. Só que você tem que entender o seguinte, a escolha somos nós que fazemos, ninguém faz por nós. Entendeu? E aquilo que plantamos, nós colhemos.
no final da nossa história, da nossa trajetória aqui, que nós estamos de passagem. Não adianta você ficar com essas ideias, como tem povo aí, né, que inventa religião e vai não sei o quê para ficar rico, pedir dinheiro para Deus, que para ficar bilionário, para ter carro do ano, para ter não sei o quê, vida estável, que não é isso. Não é isso. Nós estamos aqui lutando para dar uma vida eterna. Mas para acontecer isso, nós temos que ser obedientes à Torá, aos mandamentos. É o que ele fala. Se você for obediente aos mandamentos, você comerá o melhor desta terra. Mas veja a expressão que o Eterno fala. Comerá. Não está dizendo que você já está comendo. Não. É a palavra futuro. Comerás o melhor desta terra. Não é para agora. Você tem que entender isso, que não é para agora. O próprio Yahushua HaMashiach, lá na Brit Hadashah, ele fala, no mundo tereis o quê? Aflição. Mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele fala que ele venceu o mundo. Então, o que é que acontece? Depois que houve toda essa rebelião e a declinação de Samael, com a terça parte dos anjos, né, que ele conquistou ali, na rebelião, o Mashiach, o qual ele gerou, é o que está escrito, você tem que entender o que é criado e o que é gerado. O Mashiach não foi criado, o Mashiach foi gerado. Ele é o quê? Uma partícula do Eterno. E o que é que ele faz? Ele é o único, nós chamamos na linguagem judaica, mais conhecido como Metraton. Ele fica 24 horas na frente do Eterno, é o único que pode ter a visão com o Eterno. Você vê que o próprio Yahushua, ele fala, ninguém viu o Pai, a não ser aquele que de lá desceu, a saber o Filho. Esse sim assiste na presença do Pai 24 horas. Ele falou isso. Como ele também falou que ninguém está no céu, ele falou. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Quando fala Filho do Homem, gente, tem pessoas que não entendem. Filho do Homem quer dizer que da descendência de Adão. Só que quando esse Metraton veio aqui no planeta Terra pela primeira vez, ele veio no corpo adâmico, de Adão. O primeiro corpo de Adão. O povo não sabe disso. Foi por esse motivo que a carne não apodreceu e ele foi com tudo de volta. Vocês estão entendendo? Ah, mas a nossa, não. A nossa aqui vai apodrecer. Você vai morrer, você vai passar por esse processo porque é profético. Todo mundo vai passar pelo processo da morte. Porque ele diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Então ele quer dizer o quê? Que eu vou morrer? Sim, fisicamente. Mas ele diz que o dom gratuito do Criador é a vida eterna. E ele fala, Yahushua, ele diz, ainda que morra, todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá naquele dia. Yahushua, ele é a representação do Criador aqui no planeta Terra. Ele veio. A manifestação do Criador está no Mashiach. A realidade é essa. Então, o que acontece? Quando houve toda essa decadência, o Eterno, junto com o Metraton, eles resolvem a fazer o planeta, né, que nós vivemos. E ele constrói tudo. As árvores, os peixes, a água, o universo, aquela coisa toda. E ele faz um jardim separado para que o homem viesse ali habitar e viver em paz. Você vê que
Lá no jardim ele coloca Adão e Eva. Mas primeiro ele colocou Adão, barro, e colocou uma mulher, barro. Eva não era barro. Eva foi tirada da medula óssea, como eu falei sábado passado, da medula óssea do homem. E ela foi criada no céu. Simplesmente isso. Mas a primeira, ela não foi, ela era barro, e por isso ela não queria se submeter às normas do homem. O que aconteceu, a realidade foi essa. Mas depois que acontece toda essa situação, essa infração, o Eterno faz uma varoa agora para ele, chega até Adão e diz, ó, isso aqui é a tua varoa. Adão olha para aquela mulher formosa e diz, agora sim, essa é osso dos meus ossos. Por quê? Porque a primeira não era. Ele disse, agora sim, essa osso dos meus ossos, porque saiu de dentro do varão, saiu de dentro dele. Saiu de onde? Da medula óssea. Na espinhela. É claro. Que nós temos, né? Que é a nossa espinhela que sustenta o corpo todo. Então, de lá saiu, o Eterno construiu essa mulher e deu. Agora, o Eterno dá uma ordem para o homem e para a mulher, que só ele poderia habitar com ela, e só ela com ele. Mas não. A ordem foi dada. Hoje vocês vão saber o que é fruta. O povo, por falta de conhecimento, eles falam bobagem por aí. Não tem conhecimento verdadeiro, genuíno da Torá. E o que aconteceu? Aquilo passou milhares e milhares de tempo. O homem, ele não tinha essa carne aqui. Adão e Eva, eles não tinham essa carne que nós temos. Eles receberam depois que eles cometeram a grande infração que não era para ter cometido. Mas como eles eram? Como era o corpo desse pessoal? O corpo de Adão era de escama. Era escamoso. Era de escama. A realidade é essa. Então, lá no Gan Eden, havia um animal. O nome é Leviatã. Ele era uma serpente, muito da bonita, né? Que tinha braço, tinha mão, e andava como o homem anda, com pernas. Andava por lá pelo jardim e vivia no meio lá de Adão e Eva, do casal. Mas quando houve a declinação de Ra-Satã, a Ra-Satã ficou aqui, na terra. Ele ficou no Gan Eden também. Ele tinha espaço para lá. Mas o Eterno deu um aviso. Cuidado. Cuidado com essa árvore. Que era essa árvore? Do conhecimento, da ciência. Era o professor. Era o Satã. Eles tinham que ter uma escolha ali. Eles foram avisados, eles foram alertados. E eles saíam, passeavam, porque naquela época tinha portais. Eles podiam ir para outro mundo, para outra galáxia. Não era assim como você pensa que é hoje. Não era. Você vê que quando Eva caiu na tentação, ele passou dias procurando ela. Você sabia disso? Não foi imediatamente que ele encontrou ela, não. Foi vários portais, vários mundos. Vários portais para poder encontrar onde ela estava. E ela foi encontrada lá no jardim, mas já tinha cometido uma infração da Torá. Ela já tinha cometido. Mas se tivesse só ela cometido e ele não tivesse participado, ainda poderia ter uma escapatória do Eterno ter destruído ela e ele ficar tudo de bem. Mas a pior coisa foi que ele participou. O Eterno, gente,
problema nosso com o Eterno não é de nós pecarmos, de nós errarmos. O problema não está nisso. O problema está, sabe o quê? Em assumir. Porque o Eterno é caráter e ele gosta de pessoas de caráter que assumam o erro. E no caso, o casal não assumiu. Um jogou para a costa do outro. Quando houve o desequilíbrio lá da carne, né, Adão disse, a mulher que me deste como companheira fez eu vacilar. E ele vai para a mulher, ela se desculpa, a serpente aí. Agora ele vai para a serpente, dá punição, claro, porque a serpente não tinha para quem se desculpar. Aquilo foi para nós, nos nossos horários, foi como se fosse 2 horas de tempo. Aprovação. Porque não havia horário, não havia calendário, não havia dias como hoje, não havia meses, não havia ano. Ali havia manhã, tarde. Entendeu? E o clarear ali era do Todo-Poderoso, não era do Sol. Claro, era do Todo-Poderoso ali. Mas o que aconteceu? Depois perdeu tudo isso, esses privilégios. Agora, vem a serpente, conta a história aqui, Eva gostava muito dessa serpente. E ela falava. Ela falava. Falava com ela. Falava com ela. Ela falava, conversavam, eram os amigos. Aquilo passou vários dias. Mas Samael, com a sua super inteligência, né? Ele começou a notar que ele tinha que fazer alguma coisa para poder pegar para ele esse planeta. Não é à toa que tem uma passagem lá na Brit Hadashah que diz: o mundo jaze no maligno. Hoje, ele impera. Você sabia disso? Impera. Mas ele só faz segundo a permissão do Criador. Não é essa história aí que você vê aí por aí afora, não. É tudo pela permissão do Criador. Então, o que aconteceu? Ele se aproveitou da inocência da mulher, que era a parte mais fraca, e pegou. Ele tinha que ter um corpo para ele poder fazer o trabalho. Ele tinha que ter um corpo. Eu não sei que quem já leu a Brit Hadashah vai ver uma história. Quando Yahushua ele chega num povoado e ele conta uma história lá. A história é o seguinte, ele diz: havia um fazendeiro, tudo parábola, viu? Comparação. Havia um fazendeiro que tinha uma boa terra. E nessa terra ele plantou uma boa semente. E à noite veio o inimigo e semeou na mesma terra a má semente. Quando amanheceu, estava o joio e o trigo junto. E os empregados do fazendeiro chegaram até ele e disse: mestre, o senhor não plantou só trigo? Como foi que cresceu o joio no meio deles? Foi, eu plantei só trigo. E eles disseram: o senhor quer que a gente pegue e tire, arranque e separe o joio do trigo? Ele disse: não. Deixa crescer junto. Quando tiver maduro, no tempo da colheita, vai ser tirado, separado. Para que não venha danificar o trigo do joio. A colheita tá para acontecer. Entendeu? Essa colheita. É quando vier o chefe. Quando vier o Mashiach, que vai botar ordem na casa. Não adianta você achar que o presidente vai botar ordem, que não sei quem vai botar ordem, que vai melhorar as coisas, que não vai melhorar é nada. Vai só piorar. Guerra, rumores de guerra, tudo isso é profético, tudo isso tem que acontecer, é profecia, você não tem. Você que estuda a profecia, você não vai se escandalizar, você não vai ficar perturbado com isso, porque você sabe que é profecia, e profecia tem que se cumprir. Fazer o quê? Tem que se cumprir.
Podemos fazer nada. Mas tem uma garantia que o Eterno ele dá para todos aqueles que estão ligados nele. Ele diz que aqueles que estão ligados nele não serão atingidos. Não serão atingidos. Ele vai dar escapatória para todos aqueles que são fiéis. Todos aqueles que se comunicam com ele, que têm comunicação com ele. Então, o que é que acontece? Ele se aproveita. Ele precisava de um corpo para fazer o trabalho. Ele precisava. E ele usou a Leviatã, a serpente. E, com a grande malícia, com a grande conversa que ele teve com a mulher, e como a astúcia era mais forte, conquistou. O carisma conquistou aquela mulher. E ela cedeu à tentação. Cedeu à tentação. Quando Yahushua está falando sobre essa parábola, ele está falando sobre Adão, Eva, Satã, Caim e Abel. Tá? Para quem não sabe. Está falando sobre essas personagens. Porque nós somos todos descendentes de Adão e Eva. Todos, sem exceção. E agora, ela cede à tentação. Mas quando ela cede à tentação, o anjo vem e anuncia para Adão: cadê tua esposa? Cadê tua varoa? Por um período de tempo, ele perdeu ela. Perdeu. E ele foi à procura. Ele começou a procurar desesperado porque eles tinham sido avisados do adversário. Essa que é a realidade. Eles tinham sido avisados. Eles não eram inocentes na história. Eles sabiam toda a história. Quando ele chega lá, ela já tinha cometido a infração. Agora, o homem pega e ele fala: mulher, por que tu fizesse isso? Tu não sabes que o Eterno te avisou? Me avisou? Mas ela, com aquela parte de querer ser inocente na história, ela disse que achou foi bom. E ele fez um juramento lá, porque ele não queria deixar dela. E ele disse: já que você cometeu infração, e eu não cometi ainda, eu vou cometer junto com você. E ele também provou lá do fruto proibido. Todos os dois caíram na infração com o Criador. Agora, quando eles reconhecem, só que presta atenção, viu, gente? Ele não caiu imediatamente, tá? Uma coisa que eu já ia me esquecendo, ia passar batido, né? Ele não pecou imediatamente. Ele não pecou. Ele ainda passou 7 dias observando se realmente o que o Eterno tinha falado para eles ia acontecer mesmo, que se ela ia morrer mesmo. Quando ele viu que não aconteceu nada, ele cedeu à tentação. Essa que foi a realidade. Ele cedeu à tentação. Ele cedeu. Essa que foi a realidade. E quando os anjos viram tudo aquilo ter acontecido, agora os anjos vão
e falo do acontecimento. O Eterno, ele desce da sua órbita, lá do trono, e agora vai ao encontro do casal. O casal que ele tanto estimava, que ele tanto amava, que ele tanto gostava. A criatura que ele fez. Lá no livro de Eclesiastes, Salomão, ele fala: uma coisa é certa, que o Eterno nos fez perfeitos, mas nós se misturamos em várias invenções, em várias astúcias. E é verdade. Tentar descobrir as coisas, sei lá o quê, e quando a pessoa vê, a pessoa já errou. Né? Caiu no pecado. Isso mesmo. Então, o que aconteceu? Quando todos os dois cometem a infração, o Eterno vai até Adão e procura Adão. Adão se esconde porque ele viu que ele estava nu. Despido, estava com vergonha. E ele fala: quem te fez saber que tu estava nu? Por acaso tu comesse do fruto que eu te proibi? E ele não aceitou, né? Ele, pelo contrário, ele jogou para a mulher dele. Disse: a mulher que me deste como varoa, ela me deu do fruto e eu comi. Agora o Eterno vai até a mulher e pergunta: por que tu fizeste isso? Ela diz: a serpente me enganou e eu comi. E agora ele vai até a serpente e dá uma sentença para a serpente. De hoje em diante tu vai andar rastejando, tu não vai ter mais perna, tu não vai ter mais braço, tu não vai mais voar, tu vais comer pó pro resto da tua vida. A sentença foi essa. E agora ele faz uma promessa muito interessante que ele faz. Primeiro ele sai disciplina para cada um, ele chama a mulher e diz: como tu ouviste a voz da serpente e comeste lá, de hoje em diante tu vai ter filhos com dores. Está escrito lá, né? Tu vai ter filhos com dores. E para o homem a sentença foi do trabalho. Só. De hoje em diante, se tu quiser comer, tu vai ter que trabalhar. Do sol do teu rosto tu vai comer. E a terra vai te dar cardos e espinhos. Essa foi a sentença. Agora ele diz: vocês não podem ficar aqui agora. No Gan Eden. Vocês vão ter que ir embora daqui. E agora? Eles já estavam acostumados com aquela regalia toda, né? Ia ser um grande sofrimento. Mas o Eterno, como ele é misericordioso, clemente, misericordiador, ele faz uma promessa para eles. Ele faz uma promessa. Diz: para vocês vão retornarem para cá, vai ter que haver um sacrifício. Da tua descendência, Adão, vai nascer. E ele vai entrar no sacrifício por causa de vocês e retornar vocês para cá de volta. Então, lá naquele momento que ele estava falando todo isso aí, estavam todos os anjos ao redor do Criador. E os anjos queriam saber: mas quem é esse sacrifício? O que é esse sacrifício? Como é esse sacrifício? Né? Eles queriam saber. Porque eles não sabiam até ali. Só que aquele segredo só estava até ali com o Eterno. Porque ele construiu todo, ele fez tudo, e ele mesmo, na hora,
certa, que ele sabia que ia acontecer, porque diz a Escritura, né, a história, que o Eterno já sabia que ia acontecer tudo isso. E por isso que ele já sabia, ele já tinha gerado o Mashiach. Da descendência, ele fala, da descendência da mulher nascerá o Messias, que é o ungido. E ele vai passar por um sacrifício horrível por causa de vossos pecados. E os anjos ficaram ali querendo saber quem era. E o Eterno, ele revela quem é a pessoa, né? Inclusive, eu estou falando a história, viu, gente? A história está aqui, tá? Ó, esse é... Só que eu estou cortando, né? Tem coisas aqui que eu estou cortando, tá? Esses estudos, você vai perguntar assim, mas não está na Bíblia. Não. Essa Bíblia de padre, não. Os padres, eles tiraram os livros onde está essa verdade e ocultaram para o povo, para os religiosos, ocultaram. Agora ele diz, quem era que ia ser sacrificado? E ele fala, quando eu enviar o meu filho, teu filho, ele vai ser o sacrifício por toda a humanidade. Mas e antes deles saírem do Gan Eden, uma coisa interessante que você tem que entender, eu não sei quem estuda a Brit Hadashah sabe dessa passagem que eu vou falar. Tem uma passagem que fala assim, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, lá no princípio, esse é um estudo muito profundo, viu? Que vai mexer, vai abalar com a estrutura de muitas pessoas na área espiritual aí, que estão acreditando em certas coisas. Então esse cordeiro, ele foi morto desde a fundação do mundo. Quem era esse cordeiro? Era o Mashiach. Agora o Eterno diz, mas e antes de vocês saírem daqui do Gan Eden, vocês vão fazer um sacrifício. Vocês vão pegar um cordeiro e vão matar. E eles começaram a questionar, não, mas por que nós vamos matar um bicho? A culpa é nossa, somos nós que merecemos ser punidos e tudo mais. Não é vocês. Vocês vão matar. Bem, na trajetória lá da história conta, o livro História de Adão e Eva, parte 1, parte 2, você pode ter acesso a esse livro, tá? Conta a história que eles concordam com o Eterno e vão matar, fazer o sacrifício. Agora Adão pega um cutelo, coloca o animal deitado sobre uma pedra, um altar que eles fizeram lá, e lá ele mata aquele cordeiro. Quando o cordeiro está jorrando sangue, morrendo ali, e morre, né? Sai a vida, eles deparam e eles ficaram escandalizados. Eles disseram, agora nós estamos como diz o pessoal, bronqueados com o Criador. Mas por quê? Por quê? Porque quando eles olharam para o cordeiro que eles tinham matado, o cordeiro se transformou em uma pessoa.
E essa pessoa era o próprio Eterno. Vocês estão entendendo? Era o próprio Eterno. Então, o que acontece? Tinha que haver esse sacrifício. Tinha que haver esse sacrifício para que eles pudessem voltar do Gan-Éden. Tinha que haver esse sacrifício. Se não houvesse esse sacrifício, não ia adiantar. Não ia adiantar de nada. Não ia adiantar de nada se não houvesse esse sacrifício. Tá entendendo? Não ia adiantar de nada. Então, eles fizeram o sacrifício, depois deu vida a esse cordeiro e essa vida falou para eles: isso vai acontecer quando o filho do homem, da tua descendência, Adão, for levantado na estaca. Vocês sabiam que quando Caim matou Abel, eles achavam que era Abel, o Machia? Não, Abel não era o Machia, ele foi um dos tipos de Machia. Moisés foi um dos tipos do Machia para aqueles dias. Elias foi um dos tipos do Machia para aqueles dias lá. E assim sucessivamente. Até chegar o Machia original. E quem conheceu, um dos profetas que conheceu, conversou com o Machia, foi o profeta Isaías. O profeta Isaías tem a história, se você já estudou a história, você sabe do que eu estou falando. Ele conversou com o Machia, ele foi até o sétimo céu, e de lá ele desceu com o Machia e chegou aqui na terra e ele anunciou a morte dele. Mas depois de Adão e Eva, o primeiro a conversar com esse Machia foi Abraão. E quem era ele? Ele veio de que forma aqui no planeta? E a manifestação dele. O Eterno, ele se manifesta, ele tem suas manifestações. Ele veio em forma de Melquisedeque, o rei de Salém. E quando ele vai ter um encontro com Abraão, Abraão vê os furos na mão dele. E ele pergunta do que foi aquilo. E ele fala para Abraão: isso aí não é para os teus dias, é para o dia futuro, vidouro que há de vir. Acontecerá comigo. Não é à toa que está escrito lá em Hebreus, tá? Fala aqui, o Machia da ordem de Melquisedeque, o rei de Salém, o sumo sacerdócio. Então tinha que acontecer toda essa trajetória, tinha que acontecer todo esse incidente, para que todos tivessem acesso ao Pai. Hoje nós temos todos acesso ao Pai. Todos, sem exceção. O véu se rasgou, simbolizando que todos têm acesso. Mas antes não tinha. Então o trabalho, a função do Machia era essa. Ele tinha que passar por um processo de morte para que viesse dar ressurreição. Porque se ele não morre, não tinha ressurreição. É o que diz as Escrituras. Ele é a primícia dos que dormem. Ele é a primícia, o primeiro a ressuscitar. E antes dele, nenhum ressuscitou. Nenhum. Ah, mas a história diz que Enoque está lá no céu, foi arrebatado. Não, ele foi arrebatado para não ver a morte. Mas depois ele voltou e quem enterrou ele foi seus próprios discípulos. Simplesmente isso. Os 150 sacerdócios foi que enterraram ele. Ah, mas Elias... Não, Elias foi arrebatado, foi trasladado para outro lugar para não ver a morte, mas ele foi morto e está enterrado. Não está no céu coisa nenhuma. E o próprio Machia, ele fala, né? Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Pronto. Tá? Então, o que é que acontece, gente?
Agora o Eterno manda ele fazer esse processo lá do sacrifício, e agora eles colocam eles pro lado de fora do Gan Éden. Eles colocam lá. Expulsa lá todo mundo. Expulsou. Expulsou lá todo mundo de lá. Não teve esse negócio, não. Mas por que eles foram expulsos de lá, o homem, a mulher? Foi pelo erro? O que vocês acham? Pecado, né? Que o povo chama de pecado. Essa palavra ela não existia até um tempo desse. Não. Eles não foram expulsos por causa do que eles cometeram. Eles foram expulsos, saíram de lá por causa da árvore da vida. O Eterno agora faz uma reunião com os anjos e diz: agora que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, para que ele não vá e coma da árvore da vida e tenha vida eterna, nós temos que tirar eles daqui. Está lá escrito. Está entendendo? Por causa da árvore da vida. Eles não poderiam mais ficar lá, porque eles iam ter acesso à árvore da vida e não iam ter a punição que pegaram, claro, que receberam, né? A punição. Simplesmente isso. Então, o que acontece, gente? Agora, o que é a fruta? Eu falei para vocês no decorrer da semana que eu ia falar para vocês. E a gente temos que falar. O que é a fruta, o que é a semente e o que é a terra. O que realmente aconteceu ali no Gan Éden? Eu sei que as pessoas não têm acesso nesses livros. Eu tenho, e eu tenho em casa também estudos, tá? Eu só falo daquilo que me ensinaram, meus rabinos me ensinaram, rabino, tá? De Israel, rabino mesmo, formados, todos. E nós tivemos estudos. E eu tenho conhecimento dessas áreas aí. E esse conhecimento eu passo para qualquer pessoa, para qualquer leigo que queira realmente estar numa verdade e não numa mentira, né? Não numa mentira, que as pessoas estão ficando velho vivendo uma religião mentirosa, uma mentira. Então, o que aconteceu no Gan Éden foi que Eva, ela se deitou com a serpente, tiveram relações ilícitas. O primeiro adultério foi esse, tá? Primeiro adultério. Mas na realidade eles não quebraram só, eles quebraram várias infrações dos mandamentos, eles quebraram os 3. Não adulteras, não cobiça, né? Não foi fácil o negócio lá, tá? E ela fica grávida. Ainda tem mais essa, de Samael. Nos livros de Targums de Jerusalém, está registrado. Esse livro não é todo mundo que tem acesso, né? Esse livro eu tenho. E está registrado o seguinte, que quando Caim nasceu, ela disse para Adão: vou agradecer a Eloha, porque o outro Eloha, Elohim menor, que era o Satã, tinha dado aquele filho para ela. Samael me deu um filho. Tá? Caim era filho de Samael, o que o povo chama de Satanás. Samael. É o nome de anjo que ele leva, o nome original, Samael. Né? Então, o que é que acontece? E lá nos Targums diz que ia nascer 2 da descendência da mulher e da descendência da serpente, ia nascer o inimigo.
que era o Caim. Quando Yahushua fala sobre a terra, sobre a semente e sobre o fazendeiro, ele está falando sobre Adão, Eva, Caim, Abel. O inimigo era o Hassatã. Bom, e o que é a fruta, gente, né? Então vamos pela lógica. E tem pessoas, esses estudos são estudos fortes, são estudos muito fortes, né? Mas nós temos que estudar. Então, o que aconteceu, nada mais, nada menos, que houve uma relação ilícita ali dentro do Gan Eden, que não era para haver. E a fruta? E a terra? E a semente? Muito bem. Eu vou dizer. A fruta é a parte vaginal da mulher, tá? É esse que é a fruta. A terra é o útero da mulher. A semente é a zera, que chamamos, que o povo conhece como espermatozoide, que coloca lá. É isso. Não sei se você já sabia disso, né? É isso. Simplesmente isso. Simplesmente isso é que é a verdadeira realidade, tá? Simplesmente isso. Então, gente, é uma coisa que nós temos que ter conhecimento para nós pregar para as pessoas a realidade, né? A verdade. Passar para aqueles que querem. E qual é a descendência afinal de Hassatã aqui na terra? São a descendência dos ímpios. Que são os filhos de quem? De Caim. Quando eles foram expulsos, o casal Adão e Eva foram morar numa caverna, em cima. E Caim, quando ele matou Abel, ele foi morar na parte de baixo. Quando houve o primeiro assassinato, né, não sei quem já estudou essa história, né? Mas eu vou passar para vocês. Conta a história que quando Caim matou Abel, ele tentou enterrar o cadáver dele na terra 7 vezes, e 7 vezes aquele buraco jogava para fora, rejeitava. Mas por que rejeitava? Simplesmente porque o primeiro homem que tinha que morrer, que a terra tinha que aceitar, era Adão. E não Abel. Abel era justo. Era filho de Adão. Vocês estão entendendo? Mas Caim era filho do maligno. Filho do maligno. Quando Yahushua fala, vós sois do diabo e quereis satisfazer o desejo da vossa carne, ele foi homicida desde o princípio, ele não está falando sobre Satã, o pai dele. Ele está falando sobre o filho do pai dele, o filho dele, que é Caim. Quem foi que fez o primeiro homicídio? Foi o diabo? Não. Foi o Caim. E tem a descendência de Caim aqui na terra. Mas o Eterno, ele alertou, ele disse que não era para a descendência de Adão se misturar com a descendência de Caim. Mas, infelizmente, houve uma mesclagem, né? Uma misturação, e está tudo misturado. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Então, eles foram excluídos do paraíso com a promessa do Mashiach. Aí o Eterno faz uma promessa, ele diz, mas da zera, da descendência de Adão e Eva, nascerá o Mashiach, o rei, o ungido, o Salvador. E ele vai resgatar todos que são do povo eleito do Criador. Não se esqueça disso. O Eterno, ele não tem dos povos, ele não tem nada disso. Ele tem um só povo, ele tem uma só nação. É o que ele diz lá no livro de Ezequiel. Naquele dia não haverá mais 2 nações,
mas haverá só uma nação, né? Só uma nação naquele dia. Naquele dia não precisarão de ensinar. Você conhece o Elohim? Porque todos naquele dia me conhecerão. Está escrito. E se você faz parte desse povo, dessa nação, parabéns. Mas você pode me perguntar, mas como é que, para a gente saber que nós fazemos parte desse povo, dessa nação? É quando você aceita a lei do Criador, a Torá, a viver na obediência com o Criador. Aí você faz parte dessa nação, desse povo eleito que o Eterno já elegeu, que ele já fez o sacrifício e já está tudo preparado. Tudo preparado. Só falta terminar as profecias, né? Só as profecias terminarem para que venha ser revelado o Mashiach, o verdadeiro que vai redimir o povo dele dos seus pecados. É o que diz lá Ezequiel. E naquele dia, eu vos purificarei dos vossos pecados, das vossas idolatrias, e vos santificarei, e não me lembrarei mais dos seus erros, e vou tirar de todas as nações aonde eles estão espalhados. É escrito lá. Ele vai tirar todos do seu povo, aonde quer que esteja espalhada, porque a nação israelita, a nação de Israel, ela está espalhada no mundo inteiro. Talvez você não sabe, mas você é um descendente. Aquela coisa toda. Então, esse foi a porção que nós tivemos nessa manhã, desse estudo. Eu não vou prolongar muito, porque os meus estudos, eu só gosto de só cortando, né? Não coloco muito, para não ficar muito coisa. Isso é algumas coisas, tá? Mas se alguém quiser, tiver curiosidade de querer estudar comigo e querer estudar mesmo, saber profundamente a verdadeira história da criação, o que realmente aconteceu no Jardim do Éden, como é, como não é, você pode me procurar. Tá? Estou à disposição para passar estudo para todos aí. Então, esse foi o estudo dessa Paraxá, desse sábado maravilhoso. Não esquecendo, gente, que hoje nós estamos 41 dias da contagem do homem. Tá? Aqui, com 9 dias, vai ter a nossa festa. Shavuot. Tá? Festa de Shavuot. Vocês não podem perder. É a festa que nós não podemos perder, que é a festa da colheita. O pessoal chama de Pentecostes. Por aí, né? É Shavuot. É a festa da colheita que nós vamos ter e falta apenas 9 dias para essa festa. Lá para outra semana. Vai ser uma festa maravilhosa e eu tenho certeza que todos nós vamos estar juntos, reunidos ali, festejando a festa de Shavuot. E hoje à tarde, você que não vai para Beit, não vai para a sinagoga, vai ficar na sua casa, vai fazer o encerramento do Shabat, faça a oração da contagem do Homer. Né? Faça, porque isso é uma bênção. É uma bênção. A contagem do Homer é uma bênção. Ano passado, muitas pessoas foram abençoadas nos 50 dias de oração direta que tivemos às 6 horas da tarde em ponto. Tá? Então, muito obrigado a todos e que vocês tenham o restante de sábado abençoado, né? Na companhia do Criador e um feliz fim de Shabat a todos e que o Eterno possa nos abençoar em nome de Yahushua HaMashiach. Shabbat Shalom.